¿Qué tal? Aquí, buenas noches, ¿cómo estás? Para Fernando, ¿cómo le va? Maxi de Vitalemos para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica. Un poco el análisis del partido. Se llevan un punto valioso, pero una serie bastante difícil contra un equipo muy complicado y piensan que en el Maracaná también va a tener las mismas características. Bom, acredito que o Argentinos vai mudar as características dele. Eles jogam de uma maneira sempre agressiva, time muito bem treinado e tem tudo para ser mais um jogo difícil para as duas equipes. Diniz, boa noite. Thiago Lima, do GE. Eu queria perguntar para você sobre o lance do Marcelo, Diniz. Primeiro, sua opinião, porque a gente teve um lance até parecido também, que foi sem intenção no último jogo contra o Santos. Teve a questão, muita gente achou que era para expulsão, muitos acharam que não. Qual a sua opinião? O que você acha se o lance do Marcelo era para expulsão ou não? E para o Samuel, muito se falou que o goleiro, por não ter sido um goleiro nativo, né, estava no gol. Você acha que um goleiro ativo pegaria aquele chute seu? Obrigado. Não sei, mas sei que eu peguei muito bem na bola, né? Uma bola de primeira. Acredito também que se fosse um goleiro, não sei se ele conseguiria chegar na bola, né? Até porque o jogador de linha conseguiu tocar nela, mas também, se você for ver, ele é muito mais rápido que o goleiro, né? Mas importante que foi gol, né? Independente se era goleiro ou não, importante que a gente consiga empatar o jogo. O Marcelo, para mim, foi bem pior até do que foi a expulsão lá que alegaram do Dodô do Santos, como a próprio Samuel na final do Carioca. Mas do Marcelo, vou usar uma metáfora que exemplifica bem o que eu acho. É a mesma coisa que alguém está trafegando numa avenida, no farol verde, e alguém, de repente, passa no meio do carro. E a culpa é do motorista. Então o cara fez. O Marcelo estava driblando, não tinha outro lugar para ele botar o pé. Infelizmente aconteceu, todo mundo foi consternado pela lesão do jogador, mas absolutamente absurdo para mim a expulsão do Marcelo. Muito pior do que a do Samuel, quando foi expulso, e quando questionaram a expulsão do Dodô, que eu também achei contra. O que o Marcelo ia fazer para evitar a expulsão? Uma loucura isso. Outra coisa em relação à arbitragem. Ali parou 5 minutos. Depois, quando teve a expulsão do VAR, a expulsão do goleiro, parou mais o VAR aqui do Marcelo, mais uns 3, 4 minutos. O juiz deu 8 minutos de acréscimo. Aí tem jogo que os caras dão 12. Essa é uma falta de critério assim, absoluta. Não dá para entender como é que assim, o cara dá 8 minutos de acréscimo num jogo desse. Por acá, atrás. Brian Pécora para Teis Sports. La consulta para los dos. Entiendo que estaban analizando la expulsión de Marcelo. ¿Cómo se encontraba él? Se lo vio muy choqueado por la lesión de Sánchez, el jugador de Argentinos Juniors. Y entiendo por su respuesta, Mister, que no estaba de acuerdo con la expulsión. Si puede puntualizarlo nuevamente. Gracias. Em relação ao Marcelo e todo mundo do Fluminense, todo mundo está triste pelo que aconteceu com o jogador. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a expulsão foi absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Até pela reação do Marcelo. Não teve intenção, não tinha onde o Marcelo botar o pé. Como é que vai ser expulso? Ninguém deu pontapé em ninguém. Absolutamente para estragar o jogo. Não tem nada, não tem como aceitar a expulsão do Marcelo. Esse é o meu parecer. Buenas, Fernando, Samuel, acá Axel Barrio para Radio Punto 1400, la hora juez. Bueno, quería consultarles, Argentinos Juniors se caracteriza por tener un campo de juego más diminuto que el habitual, tiene menos dimensión que el Maracaná. ¿Eso vos como entrenador lo tuviste en cuenta a la hora de trabajar el partido? Y bueno, Samuel como jugador, si en los primeros minutos te sentiste incómodo o cómo se analizó el equipo en el campo de Argentinos Juniors. Eu não entendi. Pergunta. Não, a gente trabalhou, mas a gente treina. Tem 2 campos no Fluminense, a gente é acostumado a treinar num campo parecido. O campo não teve problema. É um campo que não é a dimensão, acho que nem tem as dimensões oficiais, é um campo menor do que a dimensão oficial. Mas estava em boas condições para jogar, a gente já sabia o campo que ia encontrar. A torcida, como sempre, aqui deu um show à parte, a torcida dos argentinos, e é uma equipe muito boa. E quero registrar aqui, muito bem treinada. Sim, a mesma coisa aí passou, né? Sim. Como o professor falou, né, apesar
do campo pequeno, mas a gente está acostumado também, a gente faz treinos, né, em campo assim, mas o gramado é muito bom, né, isso é importante, ter um gramado que dá condição de jogo, né, que dá condição de a gente poder dar um passe de primeira, de a gente poder acelerar. Então isso a gente não sentiu dificuldade nenhuma por causa do campo. Fernando, Samuel, buenas noches. Iván Levato para Rock and Gold. Primero para Fernando, ¿cree que fue justo el empate? ¿Se va conforme con la actuación de Fluminense? Y para Samuel, dentro del campo de juego, que jugaste todo el partido, hiciste un golazo, ¿qué sentís que le faltó al Flu para ganar? ¿Dónde fallaron que no pudieron ganar? Eu achei que o resultado foi justo, foi uma equipe, um jogo bastante disputado. Acho que o começo da partida, até os 25, 30 minutos, o argentino esteve melhor. Acho que depois o Fluminense melhorou no jogo, equilibrou e até terminou melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo o Fluminense foi superior e mereceu o empate. E se virasse o jogo também seria justo. Eu também penso isso, né? A equipe deles começou com muita imposição, né? Com 2 centroavantes, 2 jogadores altos, fazendo bola direta, né, para eles disputarem de cabeça. A gente sentiu um pouco dessa dificuldade, mas depois a gente conseguiu igualar, né, um segundo tempo com uma pressão muito boa nossa, né, mesmo com a expulsão do Marcelo, a gente se manteve com a posse de bola e procurando sempre o gol, sempre como é a nossa equipe, e a gente foi coroado com esse empate, né. Acredito que também no gol do Léo Fernandes, era uma virada que ia ser muito importante para a gente. Não sabemos se estava impedido mesmo, mas foi importante esse empate a gente levar para o Brasil e decidir no Maracanã. Fernando, tudo bom? Rafael Sibila, TV Globo. Você acabou de falar que o Argentino Júnior foi melhor ali no primeiro tempo, até os 30 minutos. E o primeiro chute do Fluminense a gol sai com 30 minutos de jogo com o John Arias. O que não deu certo ali no Fluminense, no encaixe, para que o Fluminense não pudesse, pelo menos, ter agredido um pouco mais o Argentino Júnior nesse início da partida? E quando sai o goleiro e entra o Heredia no gol, um jogador de linha, faltou chutar mais vezes a gol? Porque a gente teve o chute do Samuel Xavier e o lance do Léo ali que estava impedido. Assim, tem um pouco de mérito também na marcação. A gente até colocou imediatamente o Léo Fernandes, que é um jogador que chuta muito bem. Uma das intenções já era aproveitar a falta, porque não existe batedor de falta, e a boa batida que ele tem. Mas eles procuraram não baixar muito o bloco, tentaram fazer uma marcação de linha média, e a gente poderia ter acelerado um pouco mais e ter mais jogadores na última linha para poder ter mais condições de ter bola para chute. E em relação ao começo do jogo, o jogo foi um jogo muito estudado. No começo do jogo, os 10 primeiros minutos, foi um jogo meio truncado, e os dois times marcando alto e tendo que fazer um pouco mais de bola longa. E eles acabaram encaixando melhor esse jogo, com 2 centroavantes, e eles acabaram achando o gol. Uma jogada dessa, não foi direto, mas assim, teve um lance de bate-rebate ali, a bola veio para o lado esquerdo, aí teve um cruzamento e acabou originando o gol. Quando deu uns 25 mais ou menos, a gente mudou um pouquinho a marcação também, e aí ajustou e a gente começou a jogar mais dentro das nossas características. Um pouco mais de imposição técnica, e a partir daí a gente entrou no jogo e voltou no segundo tempo bem melhor do que foi no primeiro. Fernando y Samuel, Miguel para la pelota al piso, preguntarles cómo hicieron o cómo hiciste vos en este caso para contrarrestar la intensidad y las individualidades del primer tiempo que tenía Argentinos Juniors con respecto al segundo tiempo, y qué mensaje le podés dejar para la torcida de Fluminense en el partido de vuelta. Intensidade do jogo do primeiro tempo. A intensidade. Uma coisa que a gente esperava já, que é um time, todas as partidas aqui, eles são um time muito intenso, um time bem treinado, um time que também tem boa qualidade técnica, então não foi nenhuma surpresa. A gente também teve uma intensidade alta, e no segundo tempo a gente conseguiu imprimir também muita intensidade no jogo. Então, foi uma partida que teve um certo equilíbrio no cômputo geral, e não teve nenhuma surpresa. Aí, a volta no Maracanã, a gente espera o apoio do nosso torcedor, fazer um bom jogo lá. Wow.